O futuro das crianças. Mensagem de Vital Frozen, em 26 de julho de 2023. Amados. Entre os maiores questionamentos que ouço atualmente, com certeza é também uma das maiores preocupações dos pais que têm crianças neste momento de transição planetária. Alguns deles, por falta de maiores esclarecimentos, entram em pânico só de pensar nas mudanças que o nosso planeta vai passar. Na verdade, o medo que sentem nada mais é que a ignorância em relação aos planos divinos e o que o Criador planejou para a humanidade da Terra. Aquele que nos criou é também nosso Pai, e um pai jamais planejaria algo ruim para qualquer de seus filhos. E o planeta Terra é uma consciência viva, feminina, portanto, é mãe. E uma mãe jamais deixaria um de seus filhos sofrer. O plano divino tem na Terra uma oportunidade oferecida às almas que se habilitaram a frequentar uma escola de dualidade, submetida ao véu do esquecimento. Este é o segredo da experiência, uma oportunidade de aprendizado. Ainda não compreendemos isso de forma mais clara, justamente por causa do esquecimento de quem somos e também das vidas passadas. Na medida que esses véus serão levantados, a nossa consciência se expandirá gradativamente, e a esse fenômeno damos a denominação de despertar. Uma consciência desperta nunca mais voltará a dormir o sono profundo da alma, ou seja, não se submeterá novamente aos tais véus. Uma consciência desperta nada teme, pois reconhece que em tudo que há predomina sempre aquilo que está nesse plano divino para a humanidade. E no final ele prevalecerá sobre todos os aspectos. Mesmo que as trevas que aqui aportaram nos últimos milênios tentem fazer parecer o contrário, nada vai impedir que o plano do Criador se cumpra. O plano divino é simplesmente luz, e os contrários a esse plano se comprazem na não-luz. Isso faz parte da dualidade, pois dualidade sempre tem duas polaridades. Nesse caso, uma é a luz e na outra é a ausência de luz. Luz é amor, e o mal é a falta de amor. Então, entendemos que não existe o bem e o mal como nos fizeram acreditar. O que existe de fato é o amor e a ausência dele. Essas duas polaridades é a espinha dorsal da humanidade. Quando ela estiver equilibrada, completa-se o aprendizado nessa escola. Estamos num tempo final para o entendimento desse equilíbrio, ao menos para uma boa parte da humanidade. Esta é a razão para que muitas situações se manifestem. Aqueles que ainda não estão prontos para conquistar a travessia dimensional, tudo fazem para não perder a companhia daqueles que irão para uma nova casa planetária. Essa nova Terra não será mais um mundo de provas e expiações, uma vez que as almas prontas já fizeram todas as lições necessárias. Os rebeldes dessa escola terrana acostumaram-se a ser servidos pela classe dos mais evoluídos em termos de aprendizado consciencial. Sim, pois a evolução da alma encarnada se dá em todos os aspectos, não somente éticos e morais, mas também nos demais aspectos de vida conhecidos. Principalmente na confiança do plano divino, na prática do amor incondicional, na compaixão e no respeito a tudo e a todos. Aquele que respeita, ama. Aquele que ama, respeita. Aquele que ama e respeita se compadece do seu irmão de caminhada, que ainda caminha aos trancos e barrancos, e que ainda se compraz nas práticas ausentes de luz. E uma dessas práticas que tem a clara intenção de retardar o avanço dos demais é a disseminação do medo. Já falamos aqui muitas vezes sobre o medo e suas consequências, mas hoje não vamos repetir o mesmo assunto. Vamos apenas falar de um medo bem específico, que aflige principalmente os pais, embora possa preocupar outras pessoas, que tenham ainda dúvidas sobre o poder dos planos do Criador. Recebo questionamentos todos os dias, vindos de pais preocupados com o futuro das crianças de hoje. Muitos dizem que temem pelo futuro delas, pois parece que o mundo está cada vez mais hostil. Algumas dizem, não me importo tanto comigo, mas o que será dessas crianças? Que futuro terão?
Quantas vezes já foi escrito aqui sobre as mudanças que estão acontecendo no planeta Terra? Todas as canalizações vindas da luz trazem o alento de que estamos no final do ciclo de provas e expiações. A Terra passará para um novo ciclo e que não terá mais a necessidade de sua população passar pela dor e pelo sofrimento. Estamos entrando no mundo de regeneração. Então, o pior já passou. O que virá será muito melhor. Devemos entender que essa mudança será vivida pelas almas que estão prontas para a ascensão. Obviamente, aquelas que ainda não estão não terão nada disso, pois na medida que desencarnam, serão encaminhadas para mundos ainda de provas e expiações, e tudo seguirá como era até aqui. Vamos falar das almas que estão encarnadas atualmente na Terra. Todas elas já possuem o direito adquirido em vidas passadas, de ascensionar para a nova Terra. Mesmo que algumas possam ainda se perder, elas já vêm com essa frequência. Basta manter a frequência e tudo estará dentro do previsto. O maior problema ainda está relacionado às tentativas da não-luz em desviá-las do caminho. Muitos pais, na sua ignorância em relação ao verdadeiro sentido das almas estarem encarnadas aqui na Terra, se deixam guiar pela vaidade, pelas paixões e pelos seus interesses, e deixam de fazer o seu maior propósito como pais, zelar para que aquelas almas que lhe foram confiadas não se percam. O sistema que ainda obedece à não-luz, tudo faz para que as crianças se desviem do caminho que leva para a nova Terra. Enfim, é uma tentativa que, embora não vai obter os resultados desejados pelas trevas, podem eventualmente desviar algumas almas desses seres iluminados que chegam agora. São de fato denominados sementes estelares, pois representam as sementes em forma de almas, que já foram semeadas nesse planeta abençoado pelo Criador. Tenho recebido muitos questionamentos em relação ao futuro dessas crianças, por um motivo bem comum: que mundo elas irão herdar? Já disse aqui nesse texto e digo sempre que chega tal pergunta: elas herdarão um mundo muito melhor do que aquele que conhecemos, pois tudo está sendo mudado nesses tempos de transição planetária. Nada mais será como antes, e isso é parte do plano divino, nada pode parar isso. As crianças de hoje representam a volta dos grandes personagens da história da humanidade. Filósofos, músicos, cientistas, pintores, navegadores, mestres em todos os segmentos conhecidos, agora retornam para a grande festa da mudança dessa casa planetária. Como já foi dito em outras oportunidades, elas voltam para comer a cereja do bolo. Essas são as almas que mais contribuíram para a evolução desse planeta e desta humanidade, porque o Criador permitiria que elas retornassem a encarnar somente para sofrer. Seria isso justo? Claro que não. E o Pai de todas as criaturas não seria um monstro deste quilate. Basta seguir a lógica, pois o cosmos infinitos segue sempre a lógica. Sabendo desta verdade, aqueles que ainda se comprazem na não-luz tentam desesperadamente retardar a festa do grande finale. Isso lhes dá uma sobrevivência por mais alguns anos. Não querem largar o osso que sempre esteve em suas mãos. Trazer situações que remetem ao medo, ao desespero e às preocupações descabidas é ainda um método utilizado por eles. Não caia na armadilha do medo. A luz é soberana e onde ela se instala, quem desaparece é a sombra. Essas crianças são pura luz. Elas vieram também para iluminar, ancorar e espalhar essa luz. Se você tem uma delas em sua família, saiba que ali tem um ponto de luz muito importante nesta fase final da transição planetária. Não se preocupe em como conduzi-las. Permita-se aprender com elas. Lembre-se de que elas são grandes mestres, os maiores e melhores que a humanidade conheceu. Elas vão te mostrar isso oportunamente. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.